Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha casa com o programa Ouse Crescer com Raika Bueno. E hoje a gente vai falar de um tema fantástico. Aliás, nem sei se ele é fantástico, ele é até assustador. Nós vamos falar sobre medo e de que maneira o medo transforma os nossos pensamentos e de que forma os nossos pensamentos paralisam e atrapalham as nossas relações, nossa vida pessoal, o nosso trabalho. E para a gente poder discutir isso, a gente trouxe o Marcos, que é um empresário no ramo de malharia, a Ana, que é estudante de psicologia, e como sempre são os nossos programas, vai ser um bate-papo super informal para que a gente possa partilhar esse conhecimento. E aí, Marcos, o que você fala sobre o medo? Como que você pode dividir com a gente sobre essa experiência? Bom, Raika, medo, esse assunto é um assunto que eu até gosto de tocar muito nele, porque eu acho que isso vem desde de adolescente, tá? Que a gente vem lutando com isso, e a gente depois que entrou para a carreira de empresário, ser empresário no Brasil, o medo é bom de você estar sempre trabalhando nele, né? Com certeza. Porque senão você não vai para frente, né? Mas eu falo assim que eu já passei por vários processos assim relacionados a medo na minha vida. Então eu já fiz várias terapias, que eu acho que ajuda muito, né? Porque ele começa de umas formas, depois ele vai te tornando de outras, vai te atacando de várias maneiras, vai te bloqueando, no meu caso, e vem uns sintomas assim de formas diferentes cada vez de uma maneira. Então eu já senti, por exemplo, palpitações no coração, às vezes falta de ar, às vezes coisas que eu sempre gostei de fazer muito na minha vida, né? Encontrar com amigos, receber pessoas, ir a comemorações e a festas, ele vai te bloqueando até dessas coisas que você mais gosta na sua vida, e ele vai te bloqueando disso, ele vai te botando barreiras que você cria, né? Até tem um livro, né, que eu estou lendo, que me ajuda muito, que é aquela Descobrindo a Voz Interior. Dominando sua voz interior, desculpa. E ele fala muito disso, né? Porque, na verdade, é aquela voz que a gente tem dentro da gente que está sempre te colocando esses pensamentos negativos, né? Te jogando para um tempo para frente, né? Fazendo você controlar, né? Como se você conseguisse controlar o que vai acontecer nas nossas vidas, né? No caso no caso depois que você tem esposa, que você tem, no meu caso, 2 filhas, né? Graças a Deus. Então vai te colocando essas coisas, quando você vê, você tá totalmente dominado por esta voz, né? Que te joga medo, te joga essas coisas, então vem me ajudado muito. Então hoje eu me trato, né, com a terapia, né, com você, lógico, está sendo muito bom. O medicamento também é uma parte química, que eu acho que eu descobri também que você também tem que tratar essa parte química, né, como no caso da psiquiatria. O apoio do psiquiatra nesse sentido, ele é muito importante. Sim, né? Que ajuda muito também, porque de uns tempos para cá, isso já ir partindo um pouco para o lado da psiquiatria, eu descobri que existe também uma não vou dizer como doença, mas uma falta de Alguma substância alguma cerebral, substância, né? Que também ajudam nesse caso até no processo depressivo, né? Eu acho que esses medos eles vão te tomando conta daqui, tomando conta dali, que eles te jogam na famosa, né, e tão ouvida falar atualmente como depressão. A depressão, a ansiedade, né? O que a gente pode perceber é que as emoções, nós temos 4 emoções básicas, né? Medo, raiva, tristeza e alegria. Hoje o assunto é medo, mas não tem como nós vivermos sem a presença do medo. No primeiro instante, o medo ele vem para poder nos proteger, porque a gente precisa sim cuidar, né, da nossa sobrevivência. A questão é quando ele fica para além da sobrevivência. E esse medo, ele fica para além quando a gente começa a construir pensamentos distorcidos. E às vezes, como o próprio Marcos está dizendo aqui, né, coisas que eram muito simples, como ir no aniversário de um amigo, aí você começa a pensar, né, que, nossa, mas aí eu vou pegar o carro,
e está chovendo, e pode acontecer um acidente, então é melhor ficar em casa. E tudo isso está onde? Na construção de um pensamento distorcido. Há pouco tempo eu vi de uma paciente uma coisa assim, que a gente tem que se preparar para o pior. Nunca. A gente não tem que se preparar para o pior. A gente tem que saber que o que acontecer na nossa vida, nós temos ferramentas e recursos para lidar naquele momento. Porque se eu começar a imaginar que coisas ruins vão acontecer na minha vida, a gente começa quase que profetizar aquelas coisas ruins. Você vai viver como se já acontecesse. Você vai viver como se fosse uma realidade e muitas vezes elas acabam acontecendo porque você foi construindo aquilo ali. Né? Eu não vou no meu amigo porque vai acontecer um acidente e de repente, por uma fatalidade, você liga a TV, houve um acidente lá perto e você começa a imaginar. Tá vendo? Ainda bem que eu não fui, porque se eu tivesse ido, seria comigo aquele acidente. E aí você vai cerceando a sua vida e você se torna escravo dos seus pensamentos. É uma palavra boa, escravo. Escravo dos seus pensamentos. Então o medo não é de coragem que a gente precisa quando o medo aparece. A gente precisa de preparo. Então, olha, se eu vou ao aniversário do meu amigo, o que eu tenho que me preparar? Né? Se eu vou de carro, eu sei dirigir, eu vou. E aí eu faço o caminho mental de que vai ser o caminho de sucesso. Eu vou chegar e vou me divertir. E aí a gente usa das visualizações, né? Eu vou, ao invés de eu me ver num acidente, numa tragédia, eu vou me ver divertindo, cumprimentando o meu amigo, vibrando com o meu amigo. E aí eu diminuo o nível do meu medo, a minha adrenalina baixa e eu começo a vibrar positivamente. E aí o Marcos estava falando sobre essas vozes. Esse livro que ele citou é do Blair Singer, Dominando Sua Voz Interior. Ele é um aliado fantástico para quem vive esse medo como paralisia. Porque lá diz exatamente você aprender a dominar a sua voz, porque ela é construída por você. Não tem nada falando que tragédias vão acontecer. Não tem nada. Você não domina o futuro. Então, se eu construo a voz da tragédia, eu tenho que construir a voz do quê? Da satisfação, da realização, do sucesso. E ele fala que é a voz verdadeira. Que é a voz verdadeira. Do nosso eu, né? Da nossa voz essencial. Da nossa voz essencial. Porque a gente vem dentro do nosso código genético, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. Né? Senão nós não estaríamos aqui. Por estarmos vivos e por a gente ter fecundado aquele óvulo. Né? Somos vitoriosos. Então, se somos vitoriosos, se a gente já venceu tantas adversidades até para poder sobreviver, por que esses pensamentos vão nos prejudicar? Então, o medo nada mais é, o medo exacerbado, que não é aquele de proteção, é um medo que vai nos prejudicar e não nos proteger. Mas vamos escutar um pouquinho de uma estudante de psicologia também. O que você fala dos pensamentos distorcidos? O que você fala do medo, Ana? Então, eu acredito que o medo, ele realmente é algo presente na nossa vida. Todos os dias a gente sente essa sensação de algo, até mesmo por conta da realidade que a gente vive hoje, né, no nosso país e tudo mais. E importante também a questão que você disse sobre acidente, os pensamentos. O medo, ele tá aqui, né? Ele não tá em outro lugar a não ser aqui. E é importante a gente ficar atento do que nós nos alimentamos. Porque muitas vezes a gente passa tanto tempo assistindo televisão e jornal e notícias ruins, e de certa forma isso alimenta o medo, os pensamentos disfuncionais, como você disse, e aquilo começa a tomar uma proporção muito maior dentro da gente. Então, assim, existe, né? A gente tem que se precaver, sim, com certeza. É proteção, você não vai sair, por exemplo, na rua 3 horas da manhã com um monte de coisas, ou às vezes você vai sair de moto, não vai usar um capacete, ou às vezes você vai deixar sua casa aberta, não. Você vai tomar os cuidados necessários. Mas, e também pensar que não é a sua atitude que vai, de certa forma, impedir que aquele devido fato aconteça. Por isso que a gente não se prepara para o ruim. Se tiver que acontecer, a gente vai ter que vivenciar e vamos enfrentar. Isso. Agora, sabe o que é o pior? Quando a gente visualiza um estupro, um assalto, um acidente, o que for,
você vive aquilo como realidade. E se acontecer, Sim. você vai viver 2 vezes. 2 vezes. Ou pior, né? Às vezes você começa a ter sintomas psicossomáticos anteriores, né, Marcos? Eu tô com medo disso, e quando você percebe, você já tem uma diarreia, você já tem uma dor de cabeça, o seu coração dispara, porque são sintomas físicos. Parece que você está vivendo já aquela... Parece não, você está Você vivendo. está vivendo. Você está Dentro da vivendo sua cabeça, internamente, você está você- vivendo. Exatamente, porque a nossa mente, ela não sabe a diferença entre fantasia e realidade. Sim. Então, quando a gente imagina que o medo já está aqui, todos os sintomas são para te proteger. São sintomas físicos para te proteger daquilo. Fuga ou luta. Fuga ou luta. Eu até me lembro bem do Antônio Roberto. Sim. Uhum. Eu cheguei há muitos anos atrás fazer Um processo com ele. processo com ele, e ele falava muito da palavra preocupação. Uhum. Então, pré-ocupação. Então, É anterior, né? É você Preocupar-se de algo que nem... se ocupar antes, né? De Quer dizer, acontecer. então, eu acho que é uma pergunta que eu te Sim. faço. A ansiedade, né? Uhum. A palavra tão dita hoje, a ansiedade, ela não provém disso, da gente tentar controlar Sim. o que não aconteceu e aquilo Uhum. já causa ansiedade, é Com isso? toda certeza, com toda certeza. Só que nós temos 2 ansiedades. Nós temos a ansiedade que é positiva e a ansiedade que Sim. é maléfica. Sim, A tá. ansiedade positiva é aquela do entusiasmo. Um fato bom. De, tipo tá. assim, vai chegar o final do ano e eu vou vender malha demais. Isso. E aí vai ser incrível, porque eu vou comprar bacana lá, né? Florianópolis, né? Vou comprar muito, porque eu vou vender muito. E aí você visualiza com entusiasmo, com energia. Você está vivendo o planejamento de um futuro positivo. É uma ansiedade também. Né? Positiva, Mas é né? positiva. Tá. Porque você profetiza coisas bacanas. E aí você destrava o seu medo de empresário, você acredita, o seu fornecedor, o seu cliente. É quando você vê, você está num cenário de quê? Abundância e prosperidade. Sim. Isso é ansiedade positiva. Isso. Agora tem aquela outra ansiedade. Nossa, o cenário está muito bom. A gente está vivendo uma crise. Eu vou comprar pouco, porque o povo não está dando conta. E aí quando você vê, você tinha um monte de clientes que você podia estar atendendo, mas você não se preparou positivamente, Sim. você não vai ter um bom Entendi. cenário. Isso Então, na parte profissional. profissional, em todos os da nossa setores, né? vida, Em todos os setores da vida. Então, por exemplo, eu tô com 40 anos, né? Aliás, eu tô com 44, né? Tô com 40 anos e aí eu tenho ouvido falar que tem muita mulher tendo infarto. Aí qualquer coisinha que eu sinto, eu vou ter infarto também. Aí você começa a ficar ansiosa com a sua saúde. E aí, como a gente estava falando, o medo, se você se prepara, você consegue se proteger disso. Então, eu tô com 44 anos, o que está nas minhas mãos fazer? Sempre cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação, não é? Tá sempre fazendo um check-up. Agora, se eu tiver que viver um infarto, eu vou ter que viver. Sim. O meu medo não vai me impedir de passar por isso. Sim. Então, eu preciso ficar cercada de uma energia positiva e de uma crença de que, outro dia eu brinquei, eu vou morrer saudável. Aí eu falei, como que é isso, morrer saudável? Vou morrer saudável, porque o dia que eu morrer, eu fiz tudo que estava nas minhas mãos. Então, quando a gente fala de medo, a gente precisa se preparar. Vou ter medo da minha empresa não dar certo? Para quê? Eu tenho que fazer bons negócios, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me cercar de pessoas de sucesso, eu tenho que modelar pessoas de sucesso. A minha saúde, eu vou adoecer? Posso adoecer. Mas se eu adoecer, eu me trato. Por que eu vou ficar atraindo essa doença? Sim. Então, a ansiedade, ela é fruto do medo. Certo. Então, é 1000 vezes melhor a gente acreditar. Se a nossa mente constrói o que a gente precisa, por que eu vou pensar no medo? Não é melhor pensar em abundância e prosperidade? Porque se a gente depender também de informações que a gente tem hoje, vai te levar para o medo mesmo. Que é o que a Ana Porque estava falando, a né? Ana É importante a falou, gente analisar o que a gente está jornais que inventando. você vê hoje, 90% de um jornal é coisa ruim, né? Mas é 1000 vezes melhor a gente se instrumentalizar de um livro como esse, Sim, de um bate-papo como lógico, esse, de pessoas. De conquista. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então vamos, vibrar numa sintonia de quê? De crença absoluta, de sucesso e de energia. Vamos então, tá encerrando, né, gente? Estão aqui me cobrando que o tempo já acabou, o assunto é muito bom. Tá ótimo. Quero agradecer a participação de vocês. Eu espero que a gente possa ter compartilhado. E a mensagem que a gente deixa é: o medo ele é real, ele acontece todos os dias,
mas quem o controla é a nossa mente, são os nossos pensamentos, e o que a gente tem que vibrar é prosperidade, abundância e sucesso. O dia que acontecer algo, tenha certeza de que a gente tem todos os recursos para poder lidar com aquela situação. E assim a gente segue sendo sempre feliz. Até a próxima. Aí, valeu, corta.